Divulgação de arquivos do caso Epstein pressiona Donald Trump e oposição do Reino Unido pede renúncia de Keir Starmer. Premier da Espanha propõe proibir acesso de menores de idade a redes sociais e é alvo de ataques de Elon Musk. Justiça da Argentina pede extradição de Nicolás Maduro para julgamentos por crime contra a humanidade. Você vai ver também. América do Sul tem envelhecimento da população acelerado e doenças ligadas à idade podem ter custo trilionário. Meu nome é Fabrício Naitz, que pela próxima meia hora nós vamos navegar juntos pelos principais assuntos do mundo. O JP Internacional está no ar. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O JP Internacional dessa semana já está no ar e você nos confere em todas as plataformas. Quem está no YouTube pode deixar o like e se inscrever no canal da Jovem Pan. A gente começa essa edição falando sobre escândalo. Uma semana após a divulgação de mais de 3 milhões de páginas do caso Jeffrey Epstein, o conteúdo liberado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos tem reverberado no mundo inteiro, atingindo autoridades, personalidades e empresários. Quem conta o resumo pra gente é a Júlia Fermino. 3 milhões de documentos de um caso que parece não ter fim. O governo norte-americano publicou fotos, vídeos, e-mails e textos ligados ao caso Epstein no último dia 30. Mas as repercussões provocaram verdadeiros terremotos políticos ao redor do planeta. Entre os nomes citados está o do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que aparece centenas de vezes, incluindo em alegações de abuso sexual contra uma menor de idade. Durante a campanha presidencial em 2024, o republicano era um forte defensor da liberação dos arquivos. Mas o tom mudou. Depois de ser contrariado pelo próprio partido para assinar a lei que obrigava o Departamento de Justiça a divulgar os documentos, Trump voltou a falar sobre o caso nesta semana. Agora, o presidente pede aos americanos que virem a página sobre o escândalo. Ex-embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos, Peter Mandelson, também teve o nome citado e precisou renunciar à Câmara dos Lordes. Ele é acusado de manter vínculos com Epstein e receber pagamentos de $75 mil do criminoso sexual no início dos anos 2000. Apesar de se declarar inocente, Mandelson deixou o Partido Trabalhista e viu a oposição pressionar o premier Keir Starmer com pedidos de renúncia ao cargo. Em Davos, na Suíça, o Fórum Econômico Mundial anunciou que irá realizar uma revisão independente das interações do CEO da organização e ex-ministro das Relações Exteriores da Noruega, Børge Brende, com Epstein. Ainda na Europa, a Polônia também anunciou a criação de uma equipe para investigar vínculos do traficante sexual no país. A Rússia ironizou a possibilidade de Epstein ter relações com o serviço secreto local, enquanto um assessor do premier da Eslováquia pediu demissão por envolvimento com troca de mensagens. De volta aos Estados Unidos, o presidente do comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, Cassie Wasserman, tem sido pressionado a deixar o cargo. Já o empresário Bill Gates, fundador da gigante Microsoft, disse em entrevista que se arrepende de cada minuto passado com Epstein. Os desdobramentos jurídicos envolvendo o escândalo prometem ser grandes. O ex-presidente Bill Clinton e a esposa Hillary são aguardados para depor até o fim do mês em uma comissão do Congresso norte-americano que investiga o caso. Quando a gente fala do caso Jeffrey Epstein, tem muita repercussão, tem muita gente importante envolvida. Elon Musk, por exemplo, que disse que nunca tinha tido contato com o traficante sexual, estava entre os citados nos arquivos divulgados pelo Departamento de Justiça na semana passada, recebendo um convite, inclusive, de Jeffrey Epstein para visitar uma de suas ilhas no Caribe, com a sua então esposa, Tallulah Riley, isso ainda em 2012, há mais de 10 anos. Vamos dar uma olhada na capivara, na ficha criminal de Elon Musk, de Jeffrey Epstein, para a gente entender um pouquinho melhor
do que se trata. Nascido em 20 de janeiro de 1953, lá em Nova York, morto também em Nova York em circunstâncias misteriosas dentro da cadeia em 10 de agosto de 2019, empresário, financista, bilionário e acusado de tráfico sexual, abuso, prostituição infantil, tudo que há de ruim envolvido com Jeffrey Epstein. Importante a gente deixar claro também uma coisa: a citação de algum nome nos documentos que têm sido divulgados pelo Departamento de Justiça não necessariamente implica crime. Aí cabe à Justiça investigar se essas citações estão amparadas, se tem verdade nessas citações ou não, ou serão apenas trocas de e-mails, algum tipo de piada, qualquer coisa que seja, mas que esse caso levanta muitas suspeitas e tem provocado muita repercussão ao redor do mundo, isso é um fato. E quem vai falar mais com a gente sobre esse assunto é o professor de Relações Internacionais da ESPM, Ricardo Leães. Professor, seja muito bem-vindo ao JP Internacional. Eu queria começar te perguntando o seguinte, principalmente nos Estados Unidos, que é onde está ancorado todo esse caso. As repercussões, elas são mais políticas ou elas podem ter um impacto mais social na sua avaliação? De fato, Fabrício, os Estados Unidos acabam sendo o centro do debate sobre o Epstein, muito pelo envolvimento do atual presidente Donald Trump nesses relatórios. A gente ainda, é claro, não tem condições de avaliar qual era o envolvimento de fato de Donald Trump, se trata apenas de acusações fraudulentas ou se realmente ele esteve envolvido com esses inúmeros crimes hediondos, inclusive, o que evidentemente teria repercussões tanto de ordem política quanto de ordem social. Eu gosto de falar sobre essas duas possibilidades porque, é claro, que o caso Epstein ele pode sim levar a uma redução ainda maior da popularidade de Donald Trump. Várias pesquisas de opinião têm mostrado que Trump tem sofrido em termos de popularidade ao longo dos últimos meses. Entretanto, essas mesmas pesquisas mostram que existe um eleitorado muito consistente no apoio a Donald Trump. Cerca de 1/3 da população estadunidense sempre defende Donald Trump, independentemente das circunstâncias. Então, a grande questão é ver se essa divulgação e se essas acusações poderão, inclusive, levar a uma redução da popularidade, até mesmo nesse núcleo duro da popularidade de Trump. Até porque, agora, no final do ano, em novembro, nós teremos eleições de meio de mandato. O Donald Trump ele ainda tem maioria no Senado e na Câmara, mas existe um risco grande de que, diante dessa impopularidade, ele acabe perdendo essa maioria, o que, obviamente, dificultaria as suas condições de governar. E já em relação aos impactos sociais, eles tampouco podem ser ignorados, porque existe um mal-estar muito grande na sociedade estadunidense em relação ao peso dos super ricos no país. A gente vê hoje um cenário de crescente desigualdades, um cenário em que o topo do topo, em termos de renda, está com um percentual cada vez maior da renda nacional, e muitas pessoas também associam esses grupos com práticas criminosas, tais como foram colocadas pelo Jeffrey Epstein. Então, isso tudo pode ser, sim, isso gerar um caldo de pressão muito grande, não apenas em termos políticos contra Donald Trump, mas até suscitando reflexões maiores sobre o papel desses grupos econômicos mais privilegiados nos Estados Unidos. É isso que o professor Ricardo fala em relação ao papel dos super ricos lá nos Estados Unidos, oligarquias que se formam no país, tanto aliadas ao Partido Republicano quanto ao Partido Democrata, sempre muito criticadas por ambos os lados, né? Diga-se de passagem. Uma pesquisa que saiu na imprensa americana em janeiro, antes da divulgação desses arquivos, diz que apenas 6% da população norte-americana estava satisfeita com as informações divulgadas nos arquivos. Esse número deve ter aumentado um pouquinho depois desses 3 milhões de documentos que foram liberados, né, professor? Mas aí eu quero te perguntar o seguinte: Donald Trump tem, pelo menos dentro do Congresso, um núcleo de apoio muito forte, que impede qualquer possibilidade dele sofrer algum tipo de represália
política ou judicial. Agora, você acredita que, a depender do conteúdo que ainda pode sair, não apenas o que já foi divulgado, até porque a gente tem centenas, milhares de páginas que estão completamente redatadas, editadas, né, censuradas, melhor dizendo. Mas a depender do conteúdo que ainda pode ser divulgado contra Donald Trump, você acredita na possibilidade de uma certa revolta ou de um abandono da base partidária de Trump no Congresso, que poderia até mesmo levar a um impeachment do presidente? Esse cenário ele é ainda bastante improvável e eu argumento isso até com uma lembrança de um episódio que ocorreu na campanha de 2016. Naquela época, apareceu um vazamento de um áudio em que o então candidato Donald Trump havia afirmado que havia assediado sexualmente uma menina num contexto anterior a essa campanha. Isso, inclusive, não impediu que ele vencesse as eleições e não impediu de governar também. Então, se no caso de uma situação em que houve provas de um assédio sexual de Donald Trump, ele ainda assim não teve a sua carreira política abreviada, a gente não pode afirmar peremptoriamente, pelo menos no momento, que as denúncias envolvendo o caso Epstein terão algum resultado diferente. Agora, eu reitero também que é importante a gente sempre contextualizar as situações. Não é porque, neste momento, lá atrás, em 2016, esse episódio não reverberou tão negativamente para o Donald Trump, que o atual episódio do Epstein não possa ter esses efeitos. Talvez quem esteja me ouvindo possa pensar que eu estou me contradizendo, mas a grande questão é justamente o contexto. Agora, temos um contexto econômico difícil nos Estados Unidos, por conta da guerra comercial de Donald Trump, a economia está se arrefecendo, o desemprego já está dando sinais de que pode aumentar, a inflação está aumentando, as medidas duais e as políticas de imigração também suscitam muitas críticas nos Estados Unidos, e esse combo pode fazer com que denúncias de assédio agora tenham um efeito que não produziram no passado. Mas tem que ser necessariamente uma tempestade perfeita. Não me parece que, mesmo que diante de evidências, de provas da participação de Donald Trump nesses episódios de assédio sexual, isso por si só, eu não imagino que levasse a uma queda de Donald Trump, ao seu impeachment, ou mesmo a perda do apoio dos republicanos. Agora, talvez, se houver um contexto mais amplo de críticas e de turbulências políticas e econômicas, aí talvez um cenário assim acabe se materializando. Professor, vamos falar agora do outro lado do Oceano Atlântico, lá do Reino Unido, porque o premier Keir Starmer está com problemas muito grandes por conta do envolvimento do ex-embaixador britânico nos Estados Unidos, Peter Mandelson, que ficou no cargo entre fevereiro e setembro do ano passado apenas, mas que tem um longo histórico no Partido Trabalhista, renunciou ao cargo, renunciou ao seu posto dentro do Partido Trabalhista, e a oposição tem pedido a renúncia de Keir Starmer. Agora, isso tudo num contexto onde Keir Starmer e o Partido Trabalhista têm controle absoluto do parlamento britânico. Não há possibilidade política, de ter votos suficientes, a não ser que haja uma grande rebelião dentro do partido. Isso quer dizer que a oposição tem se aproveitado já de uma fragilidade do primeiro-ministro do Reino Unido, somada a esse escândalo? Sem dúvida. Até porque, embora o Partido Trabalhista tenha a maioria e isso sustente o governo de Keir Starmer no poder, a gente não pode ignorar também que a popularidade do Starmer, ela não está em níveis muito bons, muito pelo contrário. Ele até começou o seu mandato com um nível de aprovação bastante significativo, inclusive contrastando com os sucessivos ministros conservadores anteriores, a grande maioria deles que não conseguiu ficar muito tempo no poder, mas essa popularidade também foi logo se esvaindo com o passar do tempo. O Partido Trabalhista ganhou as eleições e ganhou as eleições com alguma folga, mas muito por conta da impopularidade dos conservadores e não, assim, por uma situação em que os trabalhistas estivessem realmente cativando a população britânica. Então agora a gente pode ter um cenário duplo de pressão para o Keir Starmer. Por um lado, a oposição tentando realmente sangrar o governo de Starmer e talvez buscando antecipar uma saída precipitada dele do lugar de primeiro-ministro ou até mesmo uma convocação de novos
novas eleições e, por outro lado, até mesmo entre setores do Partido Trabalhista, um desconforto em relação às medidas do governo e à sua impopularidade. Talvez, nesse momento, ainda alguns trabalhistas estejam buscando avaliar essa situação e tentando achar uma saída que possa melhorar o nível de aprovação de um governo trabalhista. Porque os trabalhistas ficaram fora do poder durante muito tempo, voltaram recentemente, mas o atual nível de aprovação de Keir Starmer indica que talvez eles venham a ter dificuldade nos próximos meses ou pelo menos nos próximos anos. E é possível também que eles busquem alguma solução diante desse cenário de crise. A gente já volta a falar com o professor Ricardo, agora a gente dá uma mudada de assunto por aqui, porque o governo da Espanha trabalha para proibir o acesso de menores de 16 anos de idade às redes sociais em todo o país. E essa proposta foi alvo de críticas de Elon Musk. A gente confere isso tudo com a Bruna Milan. Segundo o primeiro-ministro Pedro Sánchez, a medida deve proteger crianças e adolescentes de um mundo de pornografia, abuso, manipulação e violência. A proposta do chefe de governo espanhol exige que as plataformas online implementem sistemas eficazes de verificação de idade para os usuários, além de responsabilização legal de executivos de empresas que infringam as regras. Dono do X, o antigo Twitter, o empresário Elon Musk não gostou da sugestão. Em um post, ele chamou Pedro Sánchez de tirano e traidor do povo da Espanha. Fazer com que a lei seja aprovada pode ser uma tarefa árdua para o premier de esquerda, que não possui maioria parlamentar e tem tido dificuldades para reunir apoio na aprovação de textos. Mas a medida espanhola não é inédita. Em dezembro do ano passado, a Austrália se tornou o primeiro país do mundo a proibir o acesso de menores de 16 anos às redes sociais, citando preocupações de segurança. Agora, outros países já buscam adotar leis similares. Um projeto foi enviado ao Parlamento de Portugal, autorizando o acesso a adolescentes entre 13 a 16 anos, apenas com consentimento dos pais. Já o Parlamento francês aprovou no final de janeiro um texto que proíbe a entrada de menores de 15 anos nas plataformas online, determinação que deve ser seguida também na Grécia já nas próximas semanas. Do outro lado do Canal da Mancha, o Reino Unido tem dedicado esforços ao conteúdo disponibilizado na internet. O órgão britânico de proteção de dados anunciou a abertura de uma investigação contra o X pela geração de imagens sexuais falsas através do Grok, o assistente de inteligência artificial da rede. Assunto cabeludo, assunto espinhoso para a gente tratar aqui no JP Internacional. Queria chamar de novo o professor Ricardo Leães. Professor, parece que existe uma preocupação muito clara, muito importante em relação aos adolescentes, aos jovens, até aos adultos também em relação ao conteúdo às quais as pessoas estão expostas nas redes sociais. Mas tudo isso com aquele plano de fundo da soberania digital, né? A capacidade de um país de controlar os dados, de ter controle dos softwares, não ficar à mercê da política de outros países. Eu queria o seu comentário sobre isso e aproveitar e já perguntar também. Esse tipo de movimentação na Europa pode ser visto como um enfrentamento indireto aos Estados Unidos, já que a grande parte das Big Techs hoje está alinhada à Casa Branca? Fabrício, eu acho que existem duas questões importantes em relação a esse tema. O primeiro é um debate sobre a regulamentação do uso das redes sociais pela população mais jovem nesses países ou em qualquer país que cogite esse tipo de medida. É importante a gente falar sobre isso porque sempre que se fala nessa regulamentação, nessas restrições, surge um debate sobre liberdade de imprensa e algumas pessoas imaginando que liberdade de imprensa implica necessariamente a ausência completa de regras e de regulamentações. Mas essa não é a realidade. Eu gosto de fazer uma analogia. Quando a gente sai na rua de carro, a gente tem placas de trânsito, a gente encontra semáforos e muitas vezes a gente é obrigado a parar. Mas isso não significa que a gente tenha tido limitado o direito de ir e vir. É apenas uma regulamentação para que as pessoas possam todas usufruir do direito de ir e vir. Em relação à liberdade de expressão, a situação não é diferente. Mesmo o Reino Unido, que é o berço do liberalismo, o primeiro país do mundo a se comportar de acordo com princípios liberais, ainda assim existem inúmeras restrições e regulamentações
regulamentações, por exemplo, nos grandes veículos de comunicação. Há programação específica, programações que não podem aparecer dentro de determinados horários, normalmente justamente protegendo a população de menores e, em especial, é claro, das crianças. Então, é importante a gente limpar esse debate, porque colocar essas regulamentações, essas restrições, não é censura, não é impedir que as pessoas não tenham acesso às informações, mas sim estabelecer parâmetros que sejam adequados, em especial quando estamos lidando com uma população que ainda não é maior de idade e que é influenciável, que é impressionável e que, portanto, pode, inclusive, acabar se prejudicando diante da ação desenfreada dessas redes sociais. Em relação ao segundo ponto, me parece que é possível, sim, que exista um elemento político também. Os debates sobre a soberania digital, eles são cada vez mais importantes. Eles começaram primeiro em países não ocidentais, como a China, a Rússia, o Irã, e agora eles estão também atravessando outra realidade, países ocidentais também, sinalizando justamente que essa segurança digital é do interesse de qualquer país do mundo, para que os países estejam protegidos, para que a sua soberania esteja assegurada e que essas empresas, que essas big techs não possam também acabar ajudando a entregar dados, entregar informações que não deveriam ser de domínio público, mas que sim são elementos privados e que devem ficar dentro de um país só. Vamos conferir. Aqui no Brasil, a proibição dos celulares nas escolas parece que tem dado certo. A gente vai ver como é que isso vai acontecer lá na Europa e se essa movimentação chega por aqui também. Conversamos com o professor Ricardo Leões. Professor, muito obrigado pela sua participação. Volte sempre ao JP Internacional. Eu que agradeço o convite, Fabrício. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Radar Internacional chegando com as principais manchetes da semana. Vamos começar pela América do Sul. A Justiça da Argentina solicitou oficialmente aos Estados Unidos a extradição do presidente venezuelano Nicolás Maduro para responder por crimes contra a humanidade. Segundo um juiz federal argentino responsável pelo pedido, Maduro deve ser interrogado no país com base no princípio da jurisdição universal. Absolutamente nada a ver com o processo que ele enfrenta nos Estados Unidos por tráfico internacional de drogas. A captura internacional do venezuelano e do seu número 2, Diosdado Cabejo, ministro do Interior da Venezuela, já havia sido requerida em 2024. E esse conceito da jurisdição internacional já foi usado em outras ocasiões na Argentina. 2021, para investigar militares de Myanmar por crimes contra a minoria muçulmana, e 2022, contra o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega. Virando a nossa página, homem que tentou matar Trump é condenado à prisão perpétua. A Justiça dos Estados Unidos condenou Ryan Ralph, de 59 anos, à prisão perpétua por tentativa de assassinato contra Donald Trump em um campo de golfe na Flórida em 2024, 2 meses antes da vitória nas eleições daquele ano. Ryan Ralph foi declarado culpado de 5 acusações, incluindo a de posse ilegal de arma. Esse caso aconteceu em 15 de setembro de 2024, quando um agente do serviço secreto viu o cano de um rifle aparecendo entre arbustos no campo de golfe que Trump jogava. Trump, inclusive, comemorou o veredito e falou que Ralph é um homem malvado com intenções ruins. Ele foi condenado no júri. Vamos ver o próximo destaque por aqui. O czar da fronteira, Tom Homan, confirmou a retirada imediata de 700 agentes do ICE em Minnesota, em uma tentativa de reduzir as tensões com as operações da agência migratória, que já deixou 2 pessoas mortas na cidade de Minneapolis. Agora, o efetivo do ICE por lá deve ser de aproximadamente 2.000 agentes. A medida foi comemorada pelo governador Tim Walz, também pelo prefeito Jacob Frey, e comentada por Trump, que disse que poderia ter um toque mais suave em relação às operações do ICE. Ainda segundo Tom Homan, pelo menos 139 pessoas foram detidas em Minneapolis por agressão, 87 por crimes sexuais e 28 por ligações com gangues. Pelo menos 2 pessoas morreram em Portugal após a passagem da tempestade Leonardo,
que também atingiu a Espanha. Milhares de pessoas precisaram ser retiradas de casa e outras milhares ficaram sem energia elétrica. Isso tudo menos de uma semana depois da passagem da tempestade Christian, que deixou 5 mortos em Portugal e provocou o segundo mês de janeiro mais chuvoso desde o ano 2000. E apesar disso tudo, o país manteve o segundo turno das eleições presidenciais para esse domingo, com um embate entre Antônio José Seguro, da centro-esquerda, e André Ventura, da ultradireita. A gente vai acompanhar essa eleição por lá também. A gente fica na Europa agora para acompanhar outra manchete, outra notícia. O governo da Alemanha descartou um boicote da seleção à Copa do Mundo deste ano. Pela primeira vez, a competição será realizada em 3 países, Estados Unidos, México e Canadá, isso você já sabe. Mas a pressão pelo boicote é por conta da política externa de Washington, com as tarifas aplicadas a países europeus e a tentativa de anexação da Groenlândia, território dinamarquês, além das operações duais que têm preocupado muitos países ao redor do mundo. O governo alemão disse que o esporte não deve ser usado para fins políticos. E o presidente da FIFA, Gianni Infantino, criticou essa possibilidade de boicote e agora fala também em retorno da Rússia às competições internacionais. Última manchete do nosso radar internacional: passagem de Rafah é reaberta parcialmente por Israel. Depois de 2 anos, Israel reabriu parcialmente a passagem de Rafah, que liga a faixa de Gaza com o Egito. A medida era cobrada pela ONU e também por ONGs internacionais para facilitar a entrada de ajuda humanitária e permitir que palestinos feridos que precisem de assistência médica possam ser atendidos em hospitais egípcios. Ainda não há previsão de quando a passagem será reaberta totalmente, mas a retomada parcial foi comemorada pela comunidade internacional, que tenta avançar com a segunda fase do cessar-fogo entre Israel e Hamas lá na região. Esse foi o Radar Internacional dessa semana. Ele volta semana que vem com mais destaques. O Instituto Nacional de Estatística do Chile apontou um acelerado envelhecimento da população local. Isso tudo no país que já tem uma das mais baixas taxas de fertilidade do mundo. O texto é do Diogo Tossan e a narração do Misael Mainetti. Nas últimas décadas, o envelhecimento populacional substituiu o crescimento da fertilidade como o principal fenômeno demográfico do mundo. Hoje, pessoas com 65 anos ou mais representam um pouco mais de 10% da população global, percentual que deve alcançar 16% até 2050, de acordo com dados da ONU. Na América do Sul, o cenário não é diferente. O Instituto Nacional de Estatística do Chile apresenta números alarmantes sobre o envelhecimento da população do país. O INE aponta que em 2028 o número de mortes poderá superar o de nascimentos. O Chile, atualmente, com cerca de 20 milhões e 200 mil habitantes, tem chances de não ultrapassar os 21 milhões e ainda poderá ter menos de 17 milhões de residentes em 2070. Os principais motivos são as transformações culturais e sociais no país. Atualmente, os jovens pensam menos em ter filhos. Até 1992, a taxa média de fecundidade no Chile era de 2,4 filhos por mulher. No início dos anos 2000, esse número caiu para 2,1, abaixo do nível de reposição necessário para manter a população estável. A previsão é que em 2026, a taxa chegue a 0,92, registrando uma das mais baixas do mundo. O envelhecimento populacional e o menor nível de nascimentos na América do Sul podem impactar significativamente a economia. Esses fatores não apenas representam um desafio para a saúde pública, mas também reduzem a força de trabalho, freando o crescimento econômico. Um estudo do Center for Economic Policy Research estima perdas de 7 trilhões e 300 milhões de dólares no produto interno bruto da América do Sul até 2050. O impacto varia entre os países. O Uruguai deve perder 88 bilhões de dólares, enquanto o Brasil enfrenta um déficit de mais de 7 trilhões de dólares. Por pessoa, Chile, Uruguai e Argentina terão os maiores custos.
Os desafios demográficos exigem respostas estratégicas. Políticas de incentivo à natalidade, investimentos em saúde e adaptação da força de trabalho são essenciais para que os países sul-americanos consigam equilibrar crescimento econômico e qualidade de vida em uma população cada vez mais envelhecida. E a lindíssima população do Chile para a gente encerrar essa edição do JP Internacional em ritmo já de carnaval, hein? A gente vai ficando por aqui, mas a gente segue de olho em tudo que acontece ao redor do mundo. Nosso próximo encontro é no sábado que vem e, claro, ao longo de toda a programação da Jovem Pan News. Muito obrigado pela sua companhia, aproveite os bloquinhos nesse carnaval, hein? E até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.